Na Real, na TV hoje, recebe Thaís Folgosi, ela é advogada, especialista em direito tributário e em compliance. Compliance são regras de conformidade e de integridade das empresas. Thaís, muito obrigado por atender o nosso pedido de uma entrevista. Está se falando muito no Brasil, muito por causa do escândalo da Petrobras, que ainda está sendo desvendado toda, na nova lei de anticorrupção no Brasil. Por que uma nova lei? Não havia nada no Brasil a esse respeito. Por que a gente está se chamando de nova esta lei? Bom, primeiramente, agradeço o convite, Zé Márcio, para estar aqui no programa do Infomoney, na Real. Na verdade, o que tem muito trazido aí à tona essa discussão da nova lei anticorrupção é porque, de fato, ela traz, é uma novidade, né? Embora já existissem várias legislações relacionadas ao tema, existem diversas legislações de improbidade administrativa, a própria lei de organizações criminosas, ação civil pública, que são leis que tratam dessa relação de público e privado, especialmente com relação à tutela, né, do patrimônio público, de proteção do interesse público nesse sentido. Mas a lei traz aí como uma novidade porque foi a primeira norma que trouxe uma responsabilidade da pessoa jurídica efetivamente. Todas as outras normas que a gente tinha até então são normas que penalizavam, que puniam, responsabilizavam a pessoa física, embora atos cometidos em nome da pessoa jurídica. Então, a novidade dessa lei é que ela responsabiliza efetivamente a pessoa jurídica e as penalidades trazidas são penalidades bem severas, por isso a preocupação e por isso que o tema vem com bastante... Diante do caso Petrobras, ficou mais emocionante Petrobras, ainda, justamente. Digamos. Mas há alguma outra novidade, alguma outra inovação em relação ao que havia? Na verdade, sim. O que existe é a responsabilização objetiva, né? O que a gente tinha nas outras legislações, na maioria das legislações, era uma responsabilidade subjetiva. Eu necessariamente precisava ter essa configuração de dolo ou culpa, o que não acontece nessa legislação. E eu tenho a responsabilidade automática da pessoa jurídica, quer dizer, não existe mais essa situação de o funcionário cometeu algum ato ilícito e a empresa ou a alta diretoria não estava ciente daquele fato, né? Ela não se exime mais por conta de não existência de dolo ou de culpa. A responsabilidade é objetiva da pessoa jurídica. Então, acho que essa é a grande novidade. Mas mantém-se a responsabilidade objetiva também da pessoa física, ou seja, dos funcionários diretamente envolvidos? Também dos funcionários envolvidos, mas essa responsabilização se dá por meio das outras legislações que já existiam, né? Talvez esse seja até um problema que a lei vá tratar depois, que o judiciário vai ter que se enfrentar no momento que existem várias responsabilizações por várias legislações. Mas a responsabilidade objetiva da empresa e, no caso, a gente pode até falar um pouquinho depois, mas das punições que se tratam de desconsideração da personalidade jurídica, os executivos, né, na verdade, o presidente, a alta administração, administradores, podem ser penalizados também objetivamente. Aí se a gente vai falar das penalidades, que você mesmo diz com penalidades mais pesadas, né? Mas antes eu gostaria de saber o seguinte, mas tem muita gente discutindo que essa lei não está em vigor. Ou seja, pelo menos uma parte dela não estaria ainda em vigor. Isso é um fato ou não é? A discussão existe, eu acho que agora ela não está em vigor? Ela está plenamente em vigor. Desde 1º de fevereiro desse ano, de 2014, a legislação está em vigor. O que acontece é que no normativo existe uma ressalva, quando a gente fala um pouquinho das atribuições das penalidades, ela traz como critério para aplicação de pena a existência ou não de programas de compliance. E esses programas de compliance é que vão estar regulados por um regulamento que vai ser editado pela Controladoria Geral da União. E é esse regulamento que ainda não existe e, portanto, existe essa dúvida. Mas o que acontece hoje é que a legislação está em vigor, ela é plenamente aplicável, diversos estados e municípios, a exemplo do estado e município de São Paulo, já regulamentaram a norma, já existe uma comissão para instauração de processo administrativo, já existe todo um normativo regulando a eficácia dessa legislação. O que não existe é um regramento federal que vai especialmente tratar dos programas de compliance, que critérios ou que dispositivos esses programas têm que ter para virarem atenuantes da responsabilização, da penalidade. Mas a lei está em vigor. Quer dizer, quem for pego agora já não tem mais salvação. Não tem mais discussão. Tá certo. Agora, então, vamos falar um pouco das penalidades e punições. Eu gostaria de saber mais especificamente em relação às empresas participantes. Por exemplo, obrigatoriamente elas deverão ser consideradas inidôneas nos casos em que
quando estiverem envolvidos em alguns casos, por exemplo, as empresas, principalmente empreiteiras, que já estão citadas no processo, se o processo terminar com o reconhecimento da culpa delas, elas deverão ser consideradas inidôneas? Na verdade, com relação à Petrobras e construtoras, a gente ainda não existe processos administrativos com base na lei anticorrupção com relação às empresas. Justamente porque pode ter uma discussão aí de aplicabilidade ou não, mas supondo... Mas vamos trabalhar por hipótese. Supondo uma situação de instauração de processo administrativo para responsabilizar de uma pessoa jurídica, quais são as penalidades? E a grande novidade da lei é essa, ela divide em duas fases de responsabilização. Responsabilização administrativa e a judicial. Na administrativa, as multas podem chegar até 20% do faturamento bruto anual da empresa. Isso, de uma só vez? De uma só vez. De uma só vez. Então, o faturamento, a multa até 20% do faturamento do ano anterior à instauração do processo administrativo. Além disso, a gente tem, depois de uma condenação administrativa, tem a publicação em jornais de grande circulação, sites, e um edital na própria empresa com toda a descrição da sentença, da condenação, dos atos lesivos. Outro ponto é que pode, no próprio processo administrativo, e essa é uma novidade, porque em todas as outras legislações até então vigentes, a desconsideração da personalidade jurídica ela era feita via judicial, né, por meio de uma ação judicial. A novidade é que se causada, se percebida algum tipo de fraude ou alguma situação de tentar fugir um pouco dos atos investigativos, a própria autoridade administrativa pode pedir a dissolução, isso no âmbito administrativo ainda. Então isso realmente é uma novidade, o que dá um caráter de certa celeridade também, porque o processo administrativo ele tem que ser cumprido em 180 dias. Pode ser prorrogado, mas assim, a princípio o prazo é de 180 dias. Então assim, é um processo administrativo mais célere, onde as multas podem ser aplicadas nesse prazo de 180 dias, inclusive chegando até a desconsideração da personalidade jurídica, administrativamente. Administrativamente. Então, agora, quanto à questão da inidoneidade, está mantido que é hoje, quer dizer, o governo prejudicado pode pedir pode declarar. Na verdade, então, essa é mais uma das situações que a gente tem. Já existiam outras normas onde existiam ali alguns certificados, né, alguns halls de empresas inidôneas, mas agora foi criado um cadastro nacional dessas empresas, que são empresas inidôneas e inaptas, inclusive, a negociar com o poder público, né, que ficam vedadas aí a participação em processos de licitação e contratos com o poder público. E essa declaração de inidoneidade dependerá de uma ação, digamos, do poder prejudicado, ou seja, no caso Petrobras, a Petrobras e o governo federal que deverão declarar essa idoneidade ou eles podem não declarar? É uma questão automática, o judiciário pode tomar uma providência. Isso pode ser feita via processo administrativo, né? Se a penalidade, inclusive essa do cadastro, for requisitada no processo administrativo ou até no processo judicial, isso pode sim ser um efeito da legislação, um efeito da punição. A autoridade não pode se omitir no caso. Então, esse é um ponto interessante que a legislação traz também, porque você tem as duas fases, a via administrativa e a via judicial. Se a via administrativa, se a autoridade pública, que é aquela que tem competência para instaurar um processo administrativo, não buscar um processo adequado com responsabilização de todas as penas cabíveis na legislação, o Ministério Público pode também, além das penas judiciais, buscar as punições que seriam do âmbito administrativo. Então, essa é uma novidade da lei também. O Tribunal de Contas da União também pode fazer isso? Também pode fazer. Pode fazer. Porque eu fiz essa pergunta porque... Se houver uma relação de ato lesivo ao TCU ou aos tribunais de contas, sim. Mas eu estou comentando isso, que a gente, voltando ao caso específico da Petrobras, a gente vê algum movimento aí, inclusive com declarações de presidente do Tribunal de Contas da União, com declarações do vice-presidente da República, de acomodar a situação. Ou seja, não pedir a declaração de inidoneidade das empresas, não afastá-las desses processos com várias alegações, quer dizer, haveriam as punições, mas elas não seriam, não virariam inidôneas e poderiam então estar participando de outras licitações públicas. Isso é possível, quer dizer, a espécie de acordo? Sim, os acordos de leniência, voltando um pouquinho, no caso de aplicação efetiva da lei anticorrupção,
os acordos de leniência, eles são acordos, né? E essa também foi trazida pela nova legislação. Eu posso, na verdade, em razão de alguma delação, em função de um oferecimento de novas situações por processo investigativo, eu posso sim ficar eximida de alguma responsabilização, né? Então, essa é o critério que o acordo de leniência traz também. Existe aí uma negociação onde algumas das punições não vão ser aplicadas por conta de uma ajuda, né, de um auxílio no processo investigativo. Então, essa é a característica do acordo de leniência. Aí, para explicar melhor, quer dizer, e como seria a tramitação, digamos, desse acordo de leniência e quem aprovaria esse acordo? Vamos, de novo, trabalhar com a hipótese da Petrobras e uma empresa X. Tudo bem, a empresa X se propõe a delatar mais, né, fazer uma declaração premiada jurídica e, digamos, devolver o dinheiro recebido irregularmente. Sim. E aí ela se livraria a aceitar a correção dos contratos que ela ainda tem em termos mais justos, digamos assim, e para não ser considerada inidônea. Mas quem teria que homologar esse acordo? A quem caberia a homologação desse acordo se ele vier a ser proposto? Sim, no caso da Petrobras especificamente, acho que a questão de aplicação da lei anticorrupção provavelmente vai ser uma questão que o judiciário vai ter que enfrentar, especialmente se já tiverem comprovada a participação de alguns políticos, políticos com mandatos vigentes, isso provavelmente já vai ser levado para o Supremo Tribunal Federal, que deve se pronunciar com relação à aplicação ou não da lei. Mas a Controladoria Geral da União já se manifestou isso publicamente, que, embora exista essa dúvida se aplica ou não com relação à punição dos atos lesivos, que a lei anticorrupção vai poder ser usada para o caso da Petrobras com relação aos acordos de leniência. Por quê? Porque sim, ela vai trazer um benefício. Então ela pode sim ser aplicada de uma forma retroativa, porque ela traz um benefício para os eventuais infratores. Nesse caso, então, um exemplificativo, porque a CGU já se manifestou que se aplica para o caso da Petrobras, esses acordos vão ser feitos no âmbito da Controladoria, né, da Controladoria Geral da União, e se houver responsabilidade, alguma situação de processo administrativo nos âmbitos estaduais, também vai ser feito nas controladorias estaduais. A regulamentação é importante nesse sentido também, porque ela vai trazer quem são as autoridades responsáveis para a formalização dos acordos de leniências e a tramitação desses acordos. Mas no caso da CGU, a CGU já vem tratando alguns acordos, inclusive já formalizando. E agora a punição ou as penalidades para os executivos ou sócios com poder de decisão nas empresas. Que tipo de punição cabe a isso? Que até agora nós falamos da punição da pessoa jurídica, da empresa. Agora, da pessoa física, que não praticou, digamos, o ato diretamente, mas era executivo da empresa, fazia parte de conselho de administração, coisas assim. Eles também estão sujeitos à punição. Estão sujeitos à punição, e na verdade essa punição já existia. Eu tenho todas as outras legislações, o Código Penal e legislações já vigentes que penalizam a pessoa física. Se houver a dissolução, a lei anticorrupção, ela trata da responsabilidade da pessoa jurídica, ela não trata da responsabilidade da pessoa física, com exceção dos casos em que há a dissolução da pessoa jurídica, a desconstituição da pessoa jurídica, e aí você tem imputação da responsabilidade automaticamente para sócios e acionistas. Mas com relação a funcionários ou executivos contratados, a punição é das legislações já existentes. Então, o Código Penal, ela não trata especificamente... Essa lei anticorrupção não ela trata da responsabilidade da pessoa jurídica. E essa é a novidade, porque... E também as punições com relação às pessoas físicas não eram punições tão severas como a da pessoa jurídica, né? Que hoje traz, que hoje trata a nova lei. Agora, Thaís, vamos mudar o ângulo, né? Agora nós estamos falando em punições, mudar o ângulo e tentar entender ou explicar, eu acho interessante explicar também, como as empresas têm que agir daqui para frente, como elas devem agir, né, em relação a essa nova lei anticorrupção, naturalmente, não fazendo corrupção é o primeiro deles, né? Mas nem sempre nas relações público do setor privado com o setor público, isso aparece possível, é um vício, não é só nacional. Como as empresas que querem se livrar desses problemas, como é que elas têm que agir, devem agir a partir de hoje? Eu acho que a gente pode traçar dois parâmetros aqui para falar um pouquinho do assunto.
várias empresas aqui no Brasil já vinham se adequando com relação às normas anticorrupção. Embora a gente não tivesse uma legislação específica com o tema, específica para a responsabilidade da pessoa jurídica, a maioria das empresas, especialmente multinacionais ou empresas que têm contratação com empresas multinacionais ou empresa do exterior, já tinham algum programa de compliance nesse sentido por conta de exigências até contratuais. A grande novidade é que a lei brasileira ela é um pouquinho diferente das normas de fora, porque ela trata especificamente do tipo de contratação pública que a gente tem, processos de licitação, embora às vezes eu não tenha um agente público, a realização de cartéis ou de combinações para vencer uma licitação, isso também é tratado pela nova norma. Então, essas empresas que já têm programas de compliance específicos, elas precisam adequar os programas atuais, né? Justamente para voltar à ótica da legislação anticorrupção, porque ela é lei brasileira, porque ela é um pouquinho mais abrangente. E as empresas que não têm precisam, sim, buscar a elaboração de códigos de conduta, de integridade, programas e treinamentos específicos voltados à norma anticorrupção. E um ponto importante, que inclusive vai ser tema de regulamentação federal, mas que a legislação já trouxe, é a existência de canais de denúncia e que possibilitem, né, que os funcionários levem à alta administração denúncia de eventuais irregularidades na empresa que possam aí ser objeto de acordo de leniência e levar às autoridades públicas a existência de problemas de corrupção, né? O que a gente chama de corrupção na empresa efetivamente, porque uma empresa que se encontra em conformidade, ela consegue detectar eventuais nichos ou situações de corrupção envolvendo o poder público. Então a ideia é que esses canais de denúncia sejam efetivos. Agora, você falou numa questão aí séria, que é a questão das licitações. Isso. Discussões sobre licitações aí envolve o lado do poder público. Haveria necessidade de também o poder público se enquadrar para fugir desses problemas? Acho que uma questão, por exemplo, é que a discussão muito forte que está aí é mudança nas leis de licitação e mudanças para facilitar contratações. Há muitas queixas sobre o regime de contratação diferenciado, diferenciado de contratação, o RDC. Seriam amplas demais as liberdades para alguns setores, inclusive envolvendo a Petrobras, para realizar contratações sem licitações, que o número, eu não lembro agora, o número que tem surgido aí, assustador, de contratos não realizados com licitações, cerca de 70% dos contratos, parece, na Petrobras são dados desse jeito. Haveria também uma necessidade do poder público se adequar a isso? Eu acho que com certeza, mas a própria lei anticorrupção, ela objetiva também a resolução dessas situações, né? Porque quando eu falo, na verdade ela trata, os atos lesivos que são elencados na legislação, eles são muito abrangentes e subjetivos, então qualquer tipo de benefício de um privado ou até de fraude à situação competitiva de um processo de licitação pode ser abrangido pela norma anticorrupção. Então eu entendo que, embora eu acredito que tenha havido uma melhora grande nas legislações, né, os próprios pregões eletrônicos, enfim, são processos de contratação com o poder público que vem tentando minimizar essa relação, que até em alguns casos muito promíscua de privado com o poder público. Eu acho que a legislação vem se adequando e a norma de corrupção ela também vai tratar disso. Então o poder público também vai precisar se adequar nesse sentido. Agora, Thaís, para as empresas, olhando de lado não só as exigências da lei de corrupção no Brasil, mas também as exigências externas. A gente pensa aí na Petrobras exatamente porque ela está com 2 investigações nos Estados Unidos e uma na Europa, não é isso? Isso, as duas, que acabou punindo uma outra... Como as empresas se adequarem aí a essa questão da lei nacional e as cobranças externas? Então, na verdade, a lei, as empresas que... Existem muitas, como eu comentei, muitas empresas hoje aqui no Brasil que já estão adequadas à legislação interna, ou porque tem capital aberto lá fora, ou porque contratam com empresas americanas, empresas britânicas. Mas a grande questão é que se as empresas brasileiras se adequarem à norma anticorrupção, elas com certeza vão estar também adequadas às legislações externas, porque a norma brasileira ela é um pouco mais abrangente. Então, o ponto que é importante é, ainda que eu tenha ainda que eu já esteja adaptada à norma lá fora, eu vou ter que me adequar à legislação brasileira, porque ela é um pouquinho, ela vai um pouco além.
Mas as empresas que se adequarem à legislação brasileira vão estar adequadas às normas de fora também. Acho que essa vai ser uma exigência de mercado, né, de mercado internacional, porque era uma exigência que vinha dos países que já tinham regulamentação com legislação anticorrupção, né, exigiam do Brasil um posicionamento, porque o Brasil já era signatário de tratados que exigiam essa postura de regulamentar as normas anticorrupção, e com a legislação agora em vigor, com certeza as empresas vão ter que se adaptar mais fortemente a isso. Agora, Thaís, vamos voltar à lei de um modo mais geral. No Brasil, todos nós sabemos que há leis que não pegam, né? Não pegam por várias razões, essa por algumas razões vão pegar. Mas você considera, digamos assim, você conhece não só essa legislação, mas conhece legislações parecidas de outros países, esta lei anticorrupção que está aí, ela é uma lei completa para o momento, ou ela tem brechas e falhas que vai permitir os famosos atalhos jurídicos e de outras formas? Eu acho que a lei vai pegar, assim, pelo menos o sentimento que eu tenho tido, inclusive de ouvir o próprio posicionamento da CGU, é que a lei vai pegar. Eu acho que a gente tem esse ponto de adaptação, que precisam vir aí as regulamentações para adequação, mas me parece que é uma norma que vai pegar. Tenho ouvido bastante do Ministério Público, acho que todo mundo está meio adequado para a implementação da legislação. Talvez o grande problema que a gente possa ter com relação à lei anticorrupção é, na verdade, a aplicação diversa de várias normas relacionadas ao tema, né? Porque a gente já tem a legislação anticorrupção, mas nesse aparato todo legislativo eu tenho a lei de improbidade administrativa, a lei de organizações criminosas, ação civil pública, diversas normas que podem gerar aí um conflito até de interpretação do próprio judiciário, né? De ter alguma distinção de decisões, enfim, até contraditórias nesse sentido, porque embora uma responsabilize a pessoa jurídica, outra pessoa física, o ato ali contido pode ser o mesmo, né? O fato pode ser o mesmo, então a gente pode ter algum tipo de contradição nesse sentido. E outra questão que talvez a norma não possa trazer um problema é a questão do próprio acordo de leniência, porque o acordo de leniência, ele traz um incentivo à investigação dos fatos e até da conclusão dos processos com um pouco mais de celeridade, mas o acordo de leniência ele é feito sob o âmbito da lei anticorrupção e às vezes ele pode não ter o mesmo efeito para outras legislações, o que acaba inibindo, o que pode inibir algumas empresas a formalização de alguns acordos de leniência, porque embora eu faça sob o aspecto da lei anticorrupção, eu posso continuar tendo punições em outras legislações. Eu acho que o terceiro ponto que pode trazer também algum empecilho para aplicabilidade, aí vendo um pouco do lado do judiciário, é que as multas são severas, né? São multas realmente, são penalidades realmente severas, exemplo das multas e dissolução da personalidade jurídica, enfim, perdimento de bens, a declaração de inaptidão para a contratação com o poder público. Então, são punições severas, o que pode levar a uma certa maleabilidade, enfim, uma certa dosimetria para baixo aí do judiciário no momento de aplicação dessas leis, dessas penalidades. Na sua opinião, você acha que a aplicação desta lei, no limite possível, vai inibir essa corrupção quase endêmica que nós temos no Brasil hoje? Eu acho que caminhamos para isso, assim. Eu acho que é um passo novo, né? Temos aí uma norma que busca uma responsabilização da pessoa jurídica, o que é uma novidade, né? Pode inibir isso de uma certa forma. E acho que é um passo novo. Acho que vemos eu ando vendo com bons olhos, assim. Eu acho que é uma nova responsabilização e que é o momento de se adequar para as empresas talvez buscarem. O fato de existir aí uma atenuante na responsabilização com problemas de compliance, eu acho que vai acabar trazendo uma nova, ou ao menos um tratamento diferenciado das empresas com relação ao tema. Eu acho que pode ser um passo novo, sim. Bom ver o seu otimismo. Pois Thaís, eu ando otimista. E o nosso Na Real, na TV, de hoje chega ao fim. Obrigado.